Olá, muito bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma live da APMDFESP no Facebook. Nós estamos na página da APMDFESP no Facebook. Toda quinta-feira, às 11 horas, nós temos um encontro marcado. E estamos aqui, um pouquinho de atraso, mas o nosso encontro está marcado, combinado para esta quinta-feira, 12 de novembro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aline, bom dia, minha amiga, tudo bem? Preparada para mais uma live? Vamos falar de mais um assunto bastante interessante? Bom dia, Abrão. Bom dia a todos que estão nos assistindo na página do Facebook. Mais uma quinta-feira, mais uma live aí recheada de informações. Hoje o assunto também é muito relevante, afinal atinge aí milhões de brasileiros. E daqui a pouco a gente começa para valer, porque a nossa médica vai entrar. Acabou de entrar, Abrão. Olha aí, olha aí. Tudo bem? Eu estava sem conexão, vim aqui porque eu estou aqui do lado de fora do hospital. Acho que aqui eu vou conseguir falar com você. Tudo bem? Bom dia para todo mundo. Bom dia, doutora. A senhora está nos ouvindo bem, doutora? Eu estou ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos sim. Porque o meu fone de ouvido também ficou lá dentro. Tá. Fico correndo aqui para fora. De improviso é melhor, doutora. De improviso é tudo melhor, viu? Vamos lá. Desculpa, Vamos lá. Viu? Eu tentei deixar tudo certinho para usar o notebook, mas não deu certo. Primeiro, queremos agradecer a sua presença, agradecer à diretoria da Polícia Militar, né, por indicá-la para participar da nossa live. A doutora Flávia Guimarães, ela é endocrinologista, é primeira tenente médica. Queremos agradecer imensamente a sua atenção com todos aqui da APMDFESP, viu, doutora Flávia? Muito obrigado, viu? Obrigada pelo convite. Nós teremos também a participação de associados, que daqui a pouco chegam na nossa live, e vamos falar do Dia Mundial do Diabetes, né? 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. O Brasil é o quarto país do mundo com o maior número de diabéticos, de acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde. Em todo o mundo, no próximo sábado, acontecem essas ações em função desse Dia Mundial do Diabetes. A falta de conhecimento é considerada um dos obstáculos para combater essa doença, tendo em vista que metade dos portadores de diabetes não sabem que possuem a doença. Então, vamos falar disso também e dar um bom dia para a Daniela, que é nossa associada e que vai nos ajudar na live de hoje. Tudo bem, Daniela? Bom dia, seja bem-vinda, viu? Tudo bem. Bom dia a todos. E vamos falar um pouquinho aí do nosso companheiro aí, nossa companheira. Eu estava brincando com a Daniela antes de entrar no ar aqui, Aline. Eu falei assim, Daniela, nós somos sócios da Beth. E ela, Beth? Quem é Beth? Eu falei, calma. É a nossa companheira fiel do dia a dia, a diabetes, o diabetes, que tanto incomoda a gente, né, Aline? Mas é um tema bastante interessante e vamos começar falando disso, né, Aline? É verdade, Abrão. Mas, como eu falei no início, mais uma live aí para trazer informações para os associados. Diabetes também é um assunto que envolve muitas pessoas, né? Afinal, são milhões de brasileiros que têm a doença. E a gente tem o prazer de conversar com a doutora Flávia para tirar aí as dúvidas e dar mais esclarecimentos. Bem, doutora, deixa eu já começar o bate-papo já. Sim. Como diagnosticar o diabetes? Qual é uma maneira para acender o alerta, dar aquele start, opa, deixa eu correr e fazer os exames de prevenção. Como diagnosticar o diabetes, doutora? O diabetes é uma doença que no início ele não causa nenhum sintoma. Quando a pessoa já está com sintomas, é porque ela já está bastante avançada e os níveis já estão bem altos de açúcar no sangue. Então o ideal é a gente não esperar sentir nada. Nos exames de rotina, nos exames anuais, fazer a dosagem da glicemia em jejum para a gente identificar já qualquer alteração. Porque quando o paciente está sentindo os sintomas clássicos, muita sede, fazendo muito xixi, perdendo peso, com turvação da vista, isso quer dizer que esse diabetes já está alto
bastante alto e há algum tempo, já prejudicando o organismo. Então, o ideal é não esperar sentir nada, não esperar nenhum alerta, é fazer os exames de rotina para identificar qualquer alteração e aí procurar as orientações. O mau controle do diabetes, doutora, pode favorecer aí algumas complicações. Você pode falar para a gente sobre essas complicações? O diabetes, ele é uma doença que causa várias complicações ao longo do tempo, porque o excesso de açúcar no sangue prolongado, ele começa a fazer lesão nos órgãos. Então, os órgãos que ficam com mais prejuízo ao longo do tempo são os olhos, né? O diabetes é a maior causa de cegueira no Brasil, atualmente. Os rins também, o diabetes é a maior causa, a primeira ou a segunda causa de hemodiálise no Brasil. E quem tem diabetes tem um risco até 20 vezes maior de sofrer um infarto, um AVC. Essas são as complicações mais comuns. O diabético também tem maior chance de infecção e amputação de membros, dentre outras complicações de alteração de sensibilidade, alteração intestinal, alteração urinária. Então, como o açúcar fica alto em todo o corpo, todos os órgãos podem sofrer prejuízo. A gente trouxe a Daniela hoje, Abrão, porque ela tem diabetes, né? Eu gostaria que a Daniela falasse para a gente quando ela descobriu e como ela descobriu que é diabética. Então, eu descobri em 2007, né? Mas eu não acreditava. Eu falei, não é possível, porque a minha mãe já é portadora, a mãe dela também foi portadora, né? A minha avó ficou cega, como a doutora falou, atingiu os olhos, e fui deixando, né? Eu sou pedagoga e eu trabalhava em 2 escolas e aquilo, não dá para pegar o remédio hoje, não consegui fazer a alimentação no horário certo e eu fui deixando, faço isso, né? Levanto, nenhum movimento. E aí eu fui até o hospital e o que aconteceu? A diabetes estava 400. E lá eles me deram medicamento, a diabetes não baixava de jeito nenhum, fui internada. Aí, como a doutora também explicou, os rins começaram a parar, e aí eles me levaram para a UTI. Da UTI eu já não soube mais nada, e quando eu acordei eu não mexia nem nada, só os olhos, né? Dedo, as mãos, as pernas, os pés, nada mexia. Então foi um processo longo, e que eu tive que aprender tudo de novo, a me alimentar, a falar, a andar, a sentar. Tive que fazer, como a doutora também explicou, hemodiálise, né, por um bom tempo. E é isso, né, como ela falou, a gente tem o diagnóstico, tá se sentindo alguma coisa diferente no corpo, vá procurar um médico, para que isso não ocorra, como aconteceu comigo, né, porque não é fácil, de repente, você estar no hospital e acordar e não mexer mais nada, né, por quê? Porque eu não estava cuidando dela, né, eu estava deixando de tomar minha medicação. Então, eu tenho plena consciência disso, né, que aconteceu pelo fato de eu não estar me cuidando. E lá na UTI eu tive o AVCI, que é o AVCI isquêmico. São todas as sequelas que acabam acontecendo com quem tem a doença, não é? Posso fazer uma observação? Claro, doutora, por favor. Claro. A Daniela relatou aí um caso com bastante complicação, né? Que foi o caso dela, que bom que ela está bem, hoje conversando com a gente. Mas provavelmente ela já estava, como eu falei, há muito tempo com açúcar alto no sangue. E aí quando foi dar atenção a isso, já estava com bastante complicação. Mas é importante a gente saber que a gente consegue evitar as complicações, né? Se a gente faz um diagnóstico precoce, diagnostica a glicose alterada antes dela estar muito elevada, a gente consegue tratar e reverter isso sem ter nenhuma complicação. A pessoa tem uma vida normal se o diabetes for bem controlado. Então, acho que essa é a grande atenção que a gente
tem que dar nessa campanha de conscientização de diabetes, do Dia Mundial do Diabetes, é fazer diagnóstico, é se prevenir, obviamente, né, para não desenvolver, mas fazer o diagnóstico antes que aconteça as complicações, como aconteceu com a Daniela. Eu disse na abertura da live, né, doutora Flávia, a falta de conhecimento, né? Não só no diabetes, mas em qualquer doença, mas principalmente no diabetes, por não ter sintomas tão alarmantes, né? Você pode estar convivendo, né? Você pode estar convivendo com ela há muito tempo sem saber que está com ela, e quando você descobre já numa situação como a Daniela, já numa situação de acabar indo para uma UTI, para ter que buscar aí, né? Quais são vários tipos diferentes da doença, não é, doutora? As pessoas ficam em dúvidas de quais são os tipos. Quais são eles e qual é o mais grave, doutora? Eu vou falar dos tipos principais, que existem uns tipos mais raros de diabetes mellitus, que acho que a gente pode depois tirar a dúvida em outro momento, mas os tipos principais são diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, que a maior parte das pessoas já ouviu falar, mas não sabe muito bem qual que é a diferença entre um e outro. O diabetes tipo 2 é o mais prevalente, né? A maior parte das pessoas que a gente atende, os adultos que descobrem o diabetes com idade mais avançada, tem o diabetes tipo 2, que é um diabetes relacionado a estilo de vida e ao envelhecimento, né? Então, se a pessoa, com o passar dos anos, tem um estilo de vida com excesso na alimentação, obesidade, sedentarismo, essa pessoa tem mais propensão a desenvolver o diabetes tipo 2 se ela tiver o perfil genético familiar, né? Ela pode desenvolver o diabetes tipo 2. Esse é o mais prevalente na população. O diabetes tipo 1 é o diabetes que ele aparece mais comumente em crianças e adolescentes. Ele também tem uma certa prevalência, é mais ou menos 10% de diabetes tipo 1 para 90% de diabetes tipo 2 na população, mas o diabetes tipo 1, ele não tem a ver com estilo de vida, né? Ele, como eu falei, ele surge na infância e na adolescência, geralmente, pode aparecer também na vida adulta, e tem a ver com a parada de funcionamento do pâncreas. E esses pacientes já precisam usar insulina desde o primeiro dia do diagnóstico. Diferente do diabetes tipo 2, que dependendo do estágio, a gente começa com a medicação, com a dieta. Tá? Deu para entender aí a diferença entre os dois? Então, eu quero dizer que nós temos dois exemplos aqui, doutora. Eu tenho a diabetes tipo 1, né? Descobri aos 13 anos de idade, com 13 anos, quando eu precisava fazer uma cirurgia de emergência, e foram fazer os exames pré-cirúrgicos, e aí constatou a diabetes, com 13 anos. Uhum. Fiz a cirurgia, entrei em coma durante a cirurgia em função do diabetes estar alto. Então, desde os 13... Típico, né? De diabetes tipo 1, 13 anos, cetoacidose. Que bom que então, você está bem. Doutora, eu brinco com a Aline, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Aqui no interior, eu sou do interior do estado, fala que vaso ruim não quebra, ele só trinca. E eu já fui trincado para tudo que é lado, assim, doutora. Olha, e a Daniela é o tipo 2. Sim. A Daniela já descobriu, adulta, né, Daniela? Isso mesmo. Já adulta. Doutora, eu gostaria de te fazer uma pergunta, né? Eu escuto muito, assim, falar... minha diabetes é um estado emocional. Isso acontece assim, a diabetes ela pode alterar o nível dela se o seu estado emocional não estiver bom. É isso que ocorre, não é? Vou esperar passar o avião aqui. Hoje nós estamos ao vivo e ao vivo mesmo, tá? Ao ar livre. Ao ar livre lá. Essa pergunta do diabetes emocional, essa dúvida é muito frequente, né? Porque não existe diabetes emocional. O diabetes, ele ou é o tipo 1 ou o tipo 2, na grande maioria dos casos, ou ele é uma doença autoimune, que é o tipo 1, ou uma doença relacionada ao estilo de vida, que é o tipo 2. E
E muita gente, quando está no estado emocional mais difícil, com muito estresse, muita ansiedade, os níveis de açúcar vão subir. Então, o estresse, a ansiedade, o emocional, ele pode ser o gatilho para o aparecimento do diabetes de uma pessoa que já tem predisposição e já tem alteração, e já tem um estilo de vida que favorece. Mas o estado emocional, ele não é a causa, ele pode ser o gatilho ali para aquilo que já estava para acontecer naquele momento de maior estresse acontece. Mas o que acontece é que muita gente quer botar a culpa no estresse e não quer assumir as próprias responsabilidades, fazer dieta, exercício. Então, eu sempre falo para os pacientes, não existe diabetes emocional. Assim como a Daniela... Isso mesmo. Assim como a Daniela tirou a dúvida dela, você que está nos assistindo pode também enviar sua pergunta, fazer seu comentário, né? Porque a doutora Flávia está aí à nossa disposição. A gente vai ter 12 horas de live, viu, doutora? Como brinca o Abrão. Imagina ela segurando o celular ali, o jeito que ela tá, 12 horas ela sai com o braço duro ali, ó. Doutora, no início da sua fala, você acabou citando alguns sintomas de quem tem diabetes. Você pode falar mais um pouquinho sobre esses sintomas? Posso. Esses sintomas que eu falei são sintomas que podem acontecer nos dois tipos de diabetes. Apesar de a causa dos diabetes serem diferentes, os sintomas e a apresentação podem ser idênticas, né? A gente diferencia pela idade, pelo tipo físico, pelos hábitos, mas os sintomas são iguais nos dois casos. Esses sintomas, eles acontecem, como eu falei, quando os níveis de açúcar estão muito elevados e há um certo tempo. Você não vai sentir isso se você começou a alterar o diabetes há poucos dias, a glicose há poucos dias. Né? Os principais sintomas são excesso de sede, uma sede muito maior do que o habitual, um excesso de urina, acordar várias vezes à noite para urinar várias vezes durante o dia, uma fome exagerada e perda de peso sem uma causa justificável. A pessoa está comendo muito e mesmo assim perde peso. E outros sintomas que podem aparecer também é fraqueza muscular, mal-estar, falta de energia, visão turva, dores no estômago. Aí podem aparecer vários sintomas inespecíficos. Como eu falei, o açúcar alto ele atrapalha todos os órgãos. A memória mais lenta, tudo isso pode acontecer quando o diabetes está muito alto e descompensado. O Abrão sentiu tudo isso, né, Abrão? Não, a Daniela. A Daniela, acho que os dois passaram aí por um momento de descompensação, né? Sentiram esses sintomas que eu comentei. Quais você tem mais graves hoje, Daniela? Quais são os sintomas que você tem mais graves hoje, que você pode comentar com a gente? Acho que a conexão da Daniela caiu um pouquinho, né, Abrão? Aline, deixa eu dar um bom dia para toda essa galera que está com a gente aqui na nossa live. A Regina Veleira, Fabiana Borges, Marcelo Beltrame, o Márcio Veronese acompanhando por aqui, a Rosana Marcarian, a Angélica Brandão, José Carlos Souza. A Angélica Brandão, ela está lá em Londrina, no Paraná, acompanhando a nossa live. Obrigado, viu, Angélica? Muito obrigado por acompanhar a nossa live. Por sinal, a Angélica faz uma pergunta aqui, que eu já vou repassar para a doutora já. Doutora, por que a mulher tem diabetes gestacional? É a pergunta da Angélica Brandão, lá de Londrina, no Paraná. O diabetes gestacional, ele está associado, geralmente, a alguns fatores que a mulher já apresenta. Tá? Ele é mais comum quando a mulher engravida em idade um pouco mais velha, em mulheres obesas, em mulheres que têm histórico familiar de diabetes, né? E ele acontece porque os hormônios relacionados à gestação, os hormônios que a placenta produz, eles fazem com que a glicose fique naturalmente mais alta no organismo da mulher, para fornecer mais glicose para o próprio bebê se desenvolver. A mulher, o próprio ambiente gestacional, ele já é hiperglicêmico,
uma hiperglicemia normal, mas um pouco mais alta do que a média, para fornecer nutrientes para o bebê. Se a mulher tem uma predisposição, esse ambiente que favorece a glicose ficar um pouquinho mais alto vai fazer com que ela fique muito mais alta, que aí aparece o diabetes gestacional. E a gente tem que tratar porque o excesso de açúcar no sangue para o bebê vai causar várias complicações. Entendi. Eu estava perguntando para a Daniela, e nós perdemos contato com ela, eu vou fazer a pergunta novamente. Daniela, quais são os sintomas que você sente hoje, que você pode comentar com a gente, do diabetes? Desculpa, a conexão caiu aqui. Quais são os sintomas que você sente hoje, Daniela? O que eu sinto assim, eu tomo tanto o medicamento quanto a insulina, né? E assim, eu sinto quando ela está baixa, né? Quando ela está baixa, abaixo dos 90, eu sinto muita moleza, as pernas ficam fracas, né? Aí eu já sei que uma coisa ali não tá legal com ela. E se ela está acima, que agora está mais difícil de acontecer, eu estou controlando ela mais, eu não sinto, né? Não tenho sintomas, só quando ela está baixa, só quando ela está abaixo de 90. Aline, o que tem de pergunta chegando por aqui, amiga, eu vou dizer uma coisa para você. É melhor alguém ir lá ajudar a doutora Flávia para segurar o celular para ela, porque não vai dar, não. Tem muita gente fazendo pergunta por aqui, eu não sei o que fazer, mas vamos lá, vai. Vamos lá. Doutora Flávia, dizem que o diabético não pode ingerir bebida alcoólica, nada com açúcar. Isso quer dizer, o diabético precisa ter um cuidado muito maior na alimentação. É esse o caminho, doutora? Com certeza. O paciente que tem diabetes, ele tem uma dificuldade metabólica de metabolizar o açúcar, né? Ele tem uma dificuldade no metabolismo dos carboidratos, que leva ao excesso de açúcar no sangue. Então, se ele come muito carboidrato, que é o açúcar, a farinha, ele vai aumentar ainda mais os níveis de açúcar no sangue. Então, esse tipo de alimento, ele tem que ser consumido com moderação. Mesmo o paciente diabético, ele precisa consumir carboidrato. A gente precisa dessa fonte de energia para nosso organismo funcionar. Mas para o paciente que tem diabetes, isso tem que ser feito em quantidades controladas e os carboidratos mais saudáveis, né? Não é para ficar comendo um monte de sanduíche, um monte de bala, doce, chocolate. Deixar o nosso consumo de carboidrato para as frutas, para os grãos, né, que são a forma saudável de consumir carboidratos, mas até mesmo os carboidratos saudáveis em quantidades controladas. Aí o que muita gente vai perguntar, mas eu nunca mais vou poder comer um doce, eu nunca mais vou poder tomar uma cerveja. Né? Se a pessoa está bem controlada, fazendo uma dieta equilibrada, os exames estão controlados, ela usa medicação, ela na maior parte do tempo está bem aderente ao seu tratamento e em uma ocasião específica ela consome uma cerveja, toma um vinho, come um bolo, sai um pouquinho ali, não completamente, mas come alguma coisa fora da sua rotina, uma vez eventualmente, isso não vai descontrolar o diabetes. Mas se isso virar rotina, aí não tem milagre, o diabetes vai descompensar. Tá aí dicas valiosas da doutora Flávia. Doutora, qual é a relação do peso com o diabetes? Pessoas magras podem ter a doença ou não? A gente tem que olhar para os dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que é o do Abraão, geralmente as pessoas são magras, não tem nenhuma relação com o peso. O perfil do diabético tipo 1 é uma pessoa magra. Já o diabetes tipo 2, que é aquele que eu falei que aparece mais nas pessoas adultas e idosas, ela tem uma relação muito grande com o peso, com a gordura abdominal, na verdade. Existem pessoas que são magras, mas têm muita gordura abdominal. E essas pessoas têm mais predisposição ao diabetes tipo 2.
Então, um dos principais focos do tratamento do paciente com diabetes tipo 2 é diminuir a gordura abdominal, consequentemente o peso, né? Que uma coisa está relacionada à outra. Quanto mais gordura no corpo, mais difícil para a insulina trabalhar e o açúcar vai aumentar no sangue. Daniela, estamos 11h36 já. Quero agradecer imensamente a Daniela, que esteve com a gente até agora, nossa associada. Eu queria que você falasse para a gente, Daniela, antes de você dizer um tchau para a gente, como é que você leva a vida com diabetes? Fala um pouco sobre o acompanhamento médico, como é que você pôde contar com a APMDFESP para enfrentar o diabetes e as consequências do diabetes, Daniela? Os medicamentos, né, sou associada da Cruz Azul Saúde, né, meu pai é militar, então eu tive acesso à APMDFESP, né, e graças a Deus eu consegui lá fazer um acompanhamento depois que eu sofri, né, essa doença, né, sofri, né, a UTI e tudo, então eu tive apoio deles, né, fiz fisioterapia, passei com psicólogo, fui muito bem atendida, quero agradecer desde já, né, sempre que eu necessito, de cadeiras de roda, eles me apoiaram, eu quero agradecer a todos. Passo sempre de 3 em 3 meses com endócrino, passo um cardiologista e passo um neuro devido ao AVC, né? Então, meu acompanhamento é constante. Procuro fazer atividades físicas, mas assim, na medida, bem comedida, porque o meu movimento, ele não ficou normal, né? Ficou uma sequela, mas uma sequela até baixa pelo que aconteceu. Então, eu tenho esteira aqui em casa, eu faço esteira, eu tento fazer alguns exercícios que eu aprendi na fisioterapia, eu coloco também em prática em casa. Não perca o movimento, né, porque a sensibilidade é maior, né, depois que passa isso. Então, eu tenho feito esse acompanhamento. Legal. Vida que segue, gostaria de agradecer a oportunidade. Exatamente. Vamos assim, levando agora com mais calma, com mais paciência, sem estresse, né? Nada para amanhã, para hoje, com mais calma, né? E pode sim ter uma vida boa, né? Eu acho assim, que nem a doutora falou, a gente precisa do carboidrato também. Você não vai manter diariamente, né? Aquele doce diariamente. Porque, desculpa, mas eu era louca por chocolate. Então, você não tem mais isso, né? Você tem que ir aos poucos agora, né? Mas, graças a Deus, se cuidando. E eu espero que todos se cuidem. Sentiu alguma coisa, vê que não está legal, né? Vai ao médico, procura fazer um check-up, procura que quanto mais cedo, mais melhor o tratamento e a sua saúde é tudo, né? A gente fala muito boa saúde, bom dia, mas a gente fala, às vezes, da boca para fora, né? Tem que colocar isso interiormente. Muito obrigada pela participação, obrigada, doutora Flávia, obrigada, Aline, obrigada, Abraão, obrigada mesmo, valeu, de coração, viu? Obrigada, Daniela, por aceitar nosso convite, viu? Valeu, tchau, valeu. Você. Imagina, obrigada. Tchau. Enquanto nós estamos recebendo mais um convidado, mais um associado, eu quero continuar com a doutora Flávia, e aí eu quero fazer a pergunta da Rosana Marcarian. Doutora, quando temos pais e irmão com diabetes 1 e 2, existe alguma medicação para que, no meu caso, eu possa prevenir que essa doença eu não tenha? E aí eu estico. Diabetes é uma doença hereditária? Então, como eu falei, são duas doenças, são duas respostas. Nenhum dos dois diabetes tem uma relação hereditária direta. Assim, o pai tem, o filho vai ter. A mãe tem, o filho vai ter. Mas tem uma porcentagem de surgimento na mesma família, sim. Tá? O diabetes tipo 1, se tem o pai e mãe com diabetes tipo 1, até 7% dos filhos podem desenvolver, dependendo da população.
não é uma hereditariedade tão direta, né? A maior parte dos filhos de pacientes diabéticos tipo 1 não vão ter diabetes. Não existe um remédio para prevenir, precisa mesmo fazer os exames de prevenção. O diabetes tipo 2 também não tem uma relação hereditária direta, mas a prevalência na família é muito maior, de 20% a 30%. Então, se pai e mãe são diabéticos tipo 2, a chance de os filhos terem diabetes tipo 2 é maior e tem muita relação com o estilo de vida. Se você já tem o perfil genético, o ambiente genético que te favorece e com o passar do tempo, com o envelhecimento, você está acima do peso, sedentário, com alimentação muito ruim, essa chance vai aumentando cada vez mais. E não tem remédio para não ter diabetes, tem prevenção, né? Que é manter um estilo de vida saudável, um corpo saudável, um peso saudável. Legal. É isso. Major Tércio Molica acompanhando a nossa live. Bom dia, Major, tudo bem? O Sargento José Carlos Souza também por aqui novamente. O Rodrigo Rosso, bom dia, Abrão, bom dia a todos da PMDFESP, equipe fantástica, temas relevantes, profissionais atenciosos. Super abraço a todos vocês, parabenizando a Aline, a doutora Flávia. E quem chega com a gente agora é o nosso associado, o Elmo da Costa. Tudo bem, Elmo? Bom dia, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia a todos, bom dia, doutora, né? E a todos que estão acompanhando nossa live aí. E aí, você é sócio da BET desde criança ou descobriu só depois de adulto já? A BET, que eu quero dizer, é o diabetes, viu, El? Não assusta, não. São as dançarinas do diabo, né? Perigosíssimas. Diga-se de passagem, né? E eu descobri já na fase adulta. Na fase adulta mesmo, cerca de 10 anos atrás. Como foi esse processo de descoberta, Elmo? Conta pra gente um pouquinho. Eu sou policial militar, aposentei com 28 anos de serviço, por invalidez, é evidente. E o que aconteceu? Eu sempre trabalhei na rua. Grande parte do meu trabalho foi na rua. E uma certa ocasião, eu fazendo acompanhamento a um veículo suspeito, eu fui conferir o emplacamento do veículo para saber se batia realmente com aquele que havia sido roubado instantes atrás. E nesse momento, no acompanhamento, eu não conseguia visualizar a placa desse veículo. Ela ficava desfocada. O que aconteceu? Esse veículo conseguiu se evadir e eu, de imediato, já avisei o colega para a gente dar uma chegada até o hospital, porque alguma coisa estava errada na minha vista, né? E foi nesse momento que eu fui atendido no Hospital Ipiranga, e a minha diabetes estava cerca de 400, a medida de glicemia. Estava muito alta, né? E então foi nesse momento que eu acabei descobrindo que eu era portador dessa doença. A doutora Flávia falou no começo da visão turva, né, doutora? Que foi o que ele teve aí em serviço e precisou ser hospitalizado e descobriu que tinha aí diabetes. Doutora, eu tenho uma pergunta a fazer. Por que as pessoas não conseguem manter o açúcar controlado, os níveis de açúcar controlado? Por que isso acontece? A principal causa de quem tem diabetes não consegue controlar bem a doença é a má aderência ao tratamento, não só o medicamentoso, né? Às vezes é mais fácil tomar o comprimido, aplicar insulina, do que mudar a dieta, perder peso, fazer atividade física. Então, tudo precisa estar funcionando bem ao mesmo tempo, né? A gente pode prescrever a melhor medicação, a mais potente, a mais moderna, mas se a pessoa não estiver fazendo a parte dela, né, não vai ter um controle ideal.
O diabetes é uma doença que precisa da participação do paciente. É diferente de, por exemplo, uma pneumonia, que o médico dá o remédio e o remédio que vai tratar a doença. A pessoa espera passivamente o problema se resolver. O diabetes precisa da participação ativa da pessoa, né? E é isso que muitas vezes dificulta o bom controle do problema. E um detalhe, né, doutora? O diabetes ele tem... você tem que ter a preocupação nos dois sentidos. A taxa alta E a taxa da baixa. glicemia e a taxa baixa. A hipo e a hiperglicemia, né? Então, você... Pode falar. Não, é essa preocupação que precisa ter também, né, doutora? Não é só, eu vou tratar com insulina, com medicamento que o médico prescreveu. Você tem que ter cuidado nos dois sentidos, né? Exatamente. A alimentação também é um remédio no diabetes. A pessoa precisa comer certo e precisa comer nos horários, né? Precisa ter disciplina, precisa ter uma organização da sua rotina. A hipoglicemia, que é o contrário do excesso de açúcar, né? É a glicose baixa, ela é uma consequência do tratamento, ela não é um sintoma do diabetes, ela é uma consequência do tratamento. Se o tratamento não está bem ajustado ou se a rotina alimentar não está muito adequada. Daí a medicação vai baixar demais a glicose e aí vai dar os sintomas de hipoglicemia que também são preocupantes. Né? Para você, Abraão, que tem diabetes tipo 1, usa insulina desde a adolescência, né? Se aplicar insulina e não se alimentar, vai causar hipoglicemia. Então, precisa ter a rotina da alimentação, né? Seguir os horários. Então, a pessoa com diabetes, ela precisa se engajar mesmo na própria saúde. Não é só ir na consulta e levar receita para casa. Precisa fazer o dever de casa. Eu costumo dizer, o pessoal que gosta de feijoada, né? Antes da feijoada, toma aquela caipirinha, aquela branquinha. Eu vou tomar uma caipirinha antes da feijoada para abrir apetite, né? O meu já é a insulina antes da alimentação. E aí, eu ainda, depois da alimentação, eu faço o acompanhamento, eu meço a minha glicemia e, de repente, eu preciso fazer a insulina pós-alimentação. Porque se ela estiver acima de 200, eu faço a correção também pós-alimentação. Eu tomo 2 tipos de insulina, manhã e noite, que é de efeito prolongado, e antes de cada refeição é de efeito de curto prolongado. Mas tem que ter regra. Se não tiver regra, se não cumprir, não adianta. Por sinal, doutora, o José Carlos Souza, nosso associado, escreve aqui: a minha glicemia no último exame foi 104, normalmente é 96. Esses níveis é alarmante? Eu sou atleta, praticante. O que a senhora pode dizer para o José Carlos, doutora? O José Carlos provavelmente fez um exame de rotina aí, né? Que é o que a gente sempre orienta, fazer a prevenção, fazer os exames de acompanhamento. Porque 104 ainda não é um diagnóstico de diabetes, mas pode indicar um pré-diabetes, uma predisposição ao diabetes. Não necessariamente, a gente sempre vai repetir esse exame, né? Pode ser uma coleta errada, um erro laboratorial, mas pode ser já uma predisposição. Então, ele precisa passar com o médico, o médico vai avaliar outros exames, não só a glicose, né, a glicemia de jejum que ele fez, e ver se ele realmente tem uma predisposição, e aí as medidas, as orientações médicas vão ser de acordo com isso. Mas, geralmente, nesses níveis de alteração de glicose, são as medidas de alimentação, exercício, diminuir gordura abdominal, né, para que esse 104 não vire um 150, um 200 mais para frente. O Elmo cumpre aí o dever de casa, Elmo? Você faz tudo certinho? Como é essa convivência aí com esse problema? Arrisca, né? Eu quero viver muitos anos ainda, né? Então, dia sim, dia não, eu faço a medida de glicemia. Geralmente, a minha glicemia ela anda na medida de 100, né? Sempre medindo. Eu procuro fazer alguma atividade física, alguma coisinha, andar aqui no meu quintal, ou andar na rua aqui um pouquinho, né?
porque eu também tenho um problema de rins, né? Eu tenho uma anemia nos rins, né? Que já, em razão também da diabetes, né? Que foi complicando a situação. E o que acontece? Então a gente tem que procurar, dentro das possibilidades, não ficar parado. Não ficar parado, sempre estar ativo, né? Então eu procuro estudar, ler livros, fazer atividade física e controlar a alimentação, né? Andar um pouquinho também, para pelo menos prolongar a vida útil. Você tem sintomas do diabetes no dia a dia, Elmo? Olha, eu tive sequelas graves com diabetes. Eu fiquei cego das duas vistas, né? Eu fiquei cego. A primeira vez foi em razão de catarata, que ficou tipo um plástico. A visão turva, né? Que a doutora passou agora há pouco. E parecia que tinha um plástico na minha vida, na minha frente, assim, nos olhos. É horrível. Horrível. Aí o doutor Marcelo, excelente oftalmologista do HPM, ele procurou fazer o tratamento com aplicação de um medicamento na vista para tentar diluir melhorar, né? Acabar com a vista turva, né? E depois passou mais um tempo, eu voltei a trabalhar. Tem algum estresse na nossa profissão, né? É eventual, né? A gente fica estressado mesmo às vezes. Em razão disso, eu comecei a sentir a perna endurecer. Minhas pernas endureceram, né? Tive uma infecção no braço, no cotovelo esquerdo. Fiquei cerca de 30 dias internado no HPM, no Hospital da Polícia Militar. Saí bom do braço, mas fiquei ruim das pernas, né? Endureceram as pernas. Passado mais um tempo, passei pelo médico cardiovascular, o Dr. José Augusto, né? Pelo HPM, e ele falou: olha, vamos ter que fazer um cateterismo na sua perna tá com as veias entupidas, né? E isso aí pode causar um problemão para você, né? E mesmo com a diabetes equilibrada, tudo, ele tentou fazer o cateterismo, mas infelizmente não obteve sucesso. Ele conseguiu fazer o desentupimento na parte da minha coxa esquerda, desentupiu, só que lá embaixo no pé, onde tem o retorno do sangue, né, perto do tornozelo ali, acredito eu, tem uma veia que ela faz o retorno, né? Essa veia entupiu e o cateterismo não alcançava, o catéter não alcançava. E mesmo que ele conseguisse fazer o desentupimento, o outro médico que estava fazendo assistência, eu escutei ele dizer, né? Ele falou: olha, vamos parar por aqui, é melhor para preservar a vida dele, né? Vão-se os anéis, né? Ficam os dedos, né? Ou tem que pensar no que é mais viável nessa situação. E vamos preservar a vida dele, então. Foi aí que eu tive a notícia que, infelizmente para mim, eu pensei que seria o fim, né? Para mim seria o fim da minha vida. Passado alguns dias, o médico falou: não consegui desentupir, o dedinho do pé necrosou, né? E estava subindo uma gangrena. Então o médico optou, ele pegou e falou: eu posso tentar fazer a amputação dos dedos, mas isso vai subir. Vamos fazer de uma forma melhor para você ter uma qualidade de vida mais para frente. Eu falei: vamos tentar. O que o senhor pretende? Ele falou: vamos fazer a amputação transtibial, ou seja, um pouco para baixo do joelho. Você vai utilizar uma prótese, né? E você vai ser feliz do mesmo jeito, vai seguir sua vida normal,
né? Sua vida está começando agora novamente. Você vai ter que se adaptar a certos problemas de acessibilidade, de mobilidade no começo, mas a fisioterapia vai te ajudar e muito. E nós temos um centro de reabilitação aqui no nosso hospital, que é o CRPM, né? Você vai fazer aqui mesmo. Agradeço muito ao Cabo Mozart, né? Que foi meu fisioterapeuta no HPM, né? Fui muito bem recebido pela comandante do CRPM, lá, chefe lá. Era, na época, se não me falha a memória, era a Capitão Adriana, era a Capitão Adriana ou a Daniela, que era a chefe lá, não me recordo o nome. Mas fui muito bem recebido, né? E vou tocando a vida, né? Fiz a amputação, né? E tô agora levando a vida. Fui aposentado e para mim não era o fim. Pelo contrário, ali foi o começo de tudo, porque eu sou formado em Direito, agora já estou estudando para fazer o exame de ordem dos advogados e futuramente eu vou estar advogando aí, né? Defendendo nossos companheiros. É isso aí. Que legal. Doutora, Sim. é exatamente uma pergunta em cima disso que o Elmo disse, dizem, né? E aí a gente tem esse depoimento do Elmo, que a pessoa que tem diabetes tem mais dificuldade para cicatrização de machucados. Né? No caso do Elmo, teve aí já um dedo necrosado e já fez a amputação logo em seguida. O que é que tem a ver, doutora, o diabetes com a dificuldade de cicatrização? Todas essas complicações do Elmo e também aquelas que a Daniela citou, os dois tiveram quadros um pouco mais complicados, né, do diabetes tipo 2. Eles são consequências de um período prolongado de mau controle do diabetes. Os dois estão bem controlados atualmente, né, isso é muito importante para que as complicações não avancem, mas as complicações todas, elas são consequências de um período de mau controle do diabetes. Então, o paciente com diabetes que está com a glicose muito aumentada, nesse momento do descontrole, a cicatrização fica muito prejudicada. E se esse mau controle continua, as paredes dos vasos, que são responsáveis pela cicatrização, ficam doentes para o resto da vida, mesmo que o diabetes controle. Então, é importante a gente saber que, para prevenir complicação, a gente não pode deixar descontrolar, porque podem ficar consequências durante o descontrole e posteriormente, mesmo depois de controlar. Que foi o que aconteceu com o Elmo. Ele já estava com diabetes bem controlado, mas as paredes dos vasos, a cicatrização já não estava mais tão competente, porque ele passou por um período aí que prejudicou esses órgãos. Diabetes tem cura, doutora? Diabetes não tem cura, diabetes tem controle. Tem tratamento, mas não tem cura. Aí, então... É aquela questão, né, doutora? Essa vem e fica, você tem que conviver com ela, né? Sabendo conviver, fica tudo mais fácil, mas não tem como... Não é como uma pneumonia. Não. A gente tem até casos de remissão, assim, um paciente que tem um diabetes inicial e se preocupa bastante, muda a alimentação, perde peso. Às vezes a gente consegue controlar sem medicação, mas se ela voltar a ter um hábito ruim, vai aparecer de novo. Então a gente, nesse caso, fala em remissão, mas a gente não considera a pessoa curada, porque se ela voltar a ter um estilo de vida que favoreça o diabetes, a taxa de açúcar vai subir de novo. A predisposição está no organismo dela. Legal. Gente, eu quero dizer que a live de hoje, nós estamos falando sobre o diabetes. É uma doença preocupante, uma doença que atinge milhões de brasileiros, atinge a população em todo o mundo. E a grande preocupação da APM-Defesp é levar a informação para o associado, levar a informação para o policial militar, para o familiar do policial militar, para tentar prevenir, para que o diabetes não traga problemas lá na frente. Então, a ideia
da PMDFESP é esta, levar a informação, e é esse o trabalho que nós estamos fazendo também nesta live, ou seja, em todas as lives nós queremos levar a informação, a boa informação. Posso cortar só para fazer um complemento? Opa, Elmo, pois não, por favor. Desculpa. Então, com relação à minha vista, eu esqueci de esclarecer. Eu fiz a cirurgia de catarata, depois ela deu um outro problema novamente, né? Eu não consegui enxergar de novo, novamente, ficou toda turva novamente. Aí eu fui pro doutor Marcelo de novo, ele falou, fica tranquilo que nós vamos te salvar. Eu vou salvar a sua vista, né? Vou procurar fazer o máximo possível. Hoje eu enxergo também normalmente, eu fiz a cirurgia, eu enxergo tranquilamente, eu enxergo bem, eu tirei minha habilitação novamente, eu dirijo inclusive à noite, né? Muitos amigos meus que têm a vista boa não dirigem à noite. E eu dirijo à noite, com chuva, para mim não tem problema nenhum. Então, só tenho a agradecer, né? Agradecer. Há males que vêm para bem. Então, para quem está assistindo a gente aí que pensa que é o fim, tudo acabou, Deus não gosta de mim, aquele negócio todo, né? Ficar se lamentando, não. Bola para frente, né? Pensamento positivo. Isso é o mais importante. Obrigado. E a ideia de toda a diretoria da PMDFESP é essa, levar a informação, fazer com que a pessoa tenha certeza de que nós podemos superar muitos obstáculos, e está aí o exemplo do Figueiredo, que é o nosso presidente, do Vladimir, que é o nosso vice-presidente, do Renato, que é o secretário, do Edinho, que é o diretor financeiro, do Carneiro, que é diretor social, Peter, jurídico, Miragaia, diretor de patrimônio, Belmiro, que é nosso diretor de clínicas e enfrenta o dia a dia com diabetes também, a dona Elisa, que é diretora de relações públicas, o Major Molica, o Jair Sateles, que é presidente do Conselho Fiscal, os nossos representantes, todos eles com esse intuito, de levar a boa informação para você que acompanha as nossas lives. Quero agradecer imensamente a Diretoria de Saúde da Polícia Militar, o Hospital da Polícia Militar, né, por nos dar a oportunidade de estar com a doutora Flávia na manhã desta quinta-feira. A doutora Flávia, que já está com cãibra nos 2 braços já, né, ela está ali segurando o celular desde as 11 horas da manhã. Está apoiada, né, aqui, ó. Olha. Ótimo! Doutora, estamos acabando, estamos chegando ao final. Vamos tentar responder aqui ao pessoal que está chegando por aqui. O Elmo falou da questão da visão, né? Ele falou que ele teve cataratas, aquela coisa toda. Mas o diabetes tem a tal da necessidade da detecção da retinopatia, né? Por que o diabético tem essa predisposição de perder a visão, doutor? Como eu falei, o açúcar alto no sangue ele vai prejudicar o funcionamento de todos os órgãos, se o órgão fica submetido a esse excesso de açúcar por muito tempo. E os vasos dos nossos olhos, eles são muito finos, são muito delicados, eles são os dos que mais sofrem com excesso de açúcar no sangue. Então, a retinopatia é uma das complicações do diabetes mais comuns que a gente observa. E para quem tem diabetes, é importante fazer a prevenção também, fazer o exame de mapeamento de retina, que é o fundo de olho, periodicamente, para detectar o problema antes que ele apareça, porque é um órgão, os olhos são órgãos muito suscetíveis às alterações da glicose no sangue. E como eu falei, a principal causa de cegueira no Brasil é o diabetes, mas tem prevenção também, tem tratamento, tem prevenção. Além dos olhos, doutora, quais são os outros órgãos que sofrem aí as consequências da doença? Os olhos e os rins, né, são bastante acometidos nos pacientes com mau controle do diabetes. E também o coração, né, infarto é muito comum em pacientes com diabetes, obstrução de artérias, o Elmo teve obstrução de artérias de membros inferiores, né, todos os lugares onde tem vaso sanguíneo pode ter complicação do diabetes, ou seja, no corpo inteiro, né? Paciente diabético tem mais tendência a AVC, que foi o que aconteceu com a Daniela, ela teve um AVC, né? Mas
os órgãos principais, assim, né, que a gente vê primeiro acontecer complicações são os olhos, os rins e o coração. Gente, eu quero mandar um grande abraço para os nossos representantes também, para o Mauro na Zona Leste, para o Ricieri na Zona Sul, para o Praxedes na Zona Oeste, para o Claudinei lá em Mogi das Cruzes, para o Baessa em Santos, para o Roque lá em Campinas, para o Gildeon, que está acompanhando a nossa live também. Muita gente chegando por aqui, muitas perguntas por aqui também, mas não vai dar tempo para responder para todo mundo, infelizmente. Estamos tendo que chegar ao final da nossa live. Queria saber, Elmo, você faz algum tipo de acompanhamento na PMDFESP? Teve algum atendimento recente que você possa comentar com a gente, que você passou pela PMDFESP, Elmo? Sim, claro. A PMDFESP, ela não é uma associação, para vocês verem. Quem está assistindo aí, que é policial militar e não é sócio da PMDFESP, né? Eu peço que associe-se à PMDFESP. Por quê? Antes de descobrir a diabetes, de descobrir esses problemas tal, que aconteceram comigo, eu já pensava no futuro. Então, eu não tinha nada. Eu falei, mas mesmo assim, eu vou colaborar, porque a PMDFESP, ela sempre ampara. Sempre tive uma boa visão da PMDFESP. Ela sempre... Eu via o pessoal buscar os companheiros que eram feridos em confronto para fazer fisioterapia, né? Tinha os carros que levavam, tinha o acompanhamento, fornecimento de material, né, para curativo, aplicação de insumos, né, de médicos também, e nunca ia imaginar que eu ia precisar. Hoje eu precisei, né? Agora, recentemente, eu precisei. Então, eu tenho todo o suporte dado pela PMDFESP. Só tenho a agradecer aí ao Ricieri, que pessoa fenomenal, você entendeu? Muito, muito boa pessoa, né? O que não tiver alcance dele, ele pula para alcançar, para te trazer, né? Essa que é a verdade. Então eu pego seringas, né? Muitas vezes eu preciso de gás para fazer alguma limpeza nas vistas, alguma coisa assim, né? Então eu sempre tenho à disposição todo esse material sem custo nenhum, né? Para mim não tem custo nenhum. Eu pego aqui na João Dias, junto com o Ricieri, na PMDFESP daqui. Tá aí, o Elmo da Costa é associado lá da Zona Sul com o Ricieri. A Daniela, que falou com a gente agora há pouco, ela é atendida aqui na sede, faz fisioterapia. E nós temos representações na Zona Oeste, na Zona Leste, em Mogi das Cruzes, Santos e Campinas. É a PMDFESP espalhada aí por todo o estado de São Paulo para levar ao associado o que ele mais precisa. Seja um apoio psicológico, da fisioterapia, enfim, né, serviço social, até uma palavra amiga mesmo, né, Abrão? Tantos policiais que estão hoje em casa e não têm um acompanhamento, a PMDFESP pode ajudar de alguma forma. Só um adendo então, também. Também fazer só um pequeno complemento. Também agradecer a toda a equipe do Hospital da Polícia Militar, né? Também diretoria de saúde, que agilizou o processo para minha inatividade, né? Agradecer ao doutor Marcelo, que é oftalmologista, a doutora Cristiane Akemi, doutor José Augusto, toda essa equipe aí maravilhosa que, apesar das dificuldades que temos no nosso... para arrumar os meios, né, no centro médico ou em outros hospitais, né, tá tudo difícil nos dias de hoje, né, a gente vê que o pessoal do HPM, da PMDFESP, né, diretoria de saúde também, eles se desdobram para poder atender da melhor forma possível e dar uma qualidade de vida melhor pro pessoal aí da tropa da Polícia Militar. Legal. Doutora Flávia Guimarães Merson, quero agradecer imensamente a sua participação, todo o seu esforço para estar conosco na manhã
desta quinta-feira. Muitíssima gratidão. A senhora não sabe como foi importante estar com a senhora e tirar todas essas dúvidas de quem acompanhou a nossa live ao vivo, de quem vai acompanhar de agora em diante. Muitíssimo obrigado, doutor. Eu acho que cumprimos aqui um pedacinho da nossa missão, que é levar a boa informação e a informação correta. Muito obrigado, viu, doutora Flávia? Muitíssimo obrigado mesmo, viu? Obrigada pelo convite. Desculpa aí os meus problemas iniciais de conexão, mas acho que deu certo, deu para passar a mensagem, né? Deu sim, doutora. Ficou perfeito. Ninguém... Só a senhora que está sabendo que a senhora precisou improvisar, mas está perfeito. Foi uma participação muitíssimo legal, com muita qualidade de informações, qualidade técnica, foi muito legal. Aline, cumprimos mais uma missão, mais uma live levando informação, Aline. Parabéns, viu, Aline? Que bom que deu certo. Eu já sabia que ia dar certo. Muito obrigada, doutora Flávia. Mais uma vez, o Abrão agradeceu. Eu também quero agradecer pela sua disponibilidade, atenção com a gente. Quero agradecer também à Diretoria de Saúde, que sempre nos ajuda, viu, Abrão? Já concedeu aí mastologista para dar entrevista para a gente. Hoje é endocrinologista. E a gente está sempre aí pedindo um apoio ao Centro Médico e eles não hesitam em nos atender. Muito obrigada, doutora Flávia. Quero agradecer também ao Elmo da Costa, que recebeu o convite e já logo disse, não, eu quero participar, sim. E está aí com a gente. Legal. Elmo, muito obrigado, cara. Forte abraço para você, viu? Opa, muito obrigado. Agradecendo a todos aí. Inclusive, também, às vezes a gente é injusto e acaba esquecendo de agradecer, né? Primeiro a Deus, né? E também... todos esses especialistas maravilhosos que me acompanharam e que me acompanham ainda hoje, para que eu tenha uma qualidade de vida, uma sobrevida que eu vivo há muitos anos. E eu também agradecer ao comando do 22º Batalhão, aqui de São Paulo, região da Zona Sul, que constantemente faz contato comigo, se preocupando, perguntando como é que eu estou. Então, a gente vê que realmente o veterano, nessa condição, ele não é esquecido. Isso aí. Isso é muito importante. Agradecer ao comandante 22 também. Por sinal, acaba de escrever aqui, antes de eu encerrar, Santana Kelly. Abraço, Elmo, dos amigos do 22º BPMN. Abraço a todos também. Estando acompanhando. Legal. Gente, muito obrigado. Quinta-feira que vem estamos de volta com mais uma live às 11 horas da manhã. Doutora Flávia, muito obrigado. A Daniela que participou com a gente. Elmo, obrigado. Aline, valeu. Abraço para todos vocês. Valeu. Quinta-feira estamos de volta. Obrigado, doutora. Obrigado, Aline. Obrigado, Elmo. Até mais. Bom dia. Obrigado.